Hoje eu vou tentar falar um pouco sobre ócio e o tédio. Né? Sabe que desde do século XVII, 1600 e pouco, Pascal falava que os seres humanos precisam se distrair, se divertir, porque ele chamava de divertimento todo tipo de atividade, todo tipo de ocupação. Ele chamava de divertimento, inclusive o trabalho, o esporte, conversas, leituras, tudo seria divertimento, as coisas que evidentemente podiam existir naquele tempo e que hoje nós teríamos que incluir uma série de outras coisas também. Mas ele dizia sempre a mesma coisa, que todas as ocupações dos seres humanos são feitas para evitar o ócio, esse momento em que a vida fica parada, porque isso gera no ser humano uma angústia muito grande, isso gera no ser humano um tédio. E esse tédio, na realidade, é um tipo de depressão, né? Um tipo de sensação de tristeza, de falta de sentido, que parece que relembra ou faz a gente voltar o pensamento da gente para a ideia de que a vida talvez não tenha lá muito sentido e que as coisas que a gente faz basicamente para se esquecer do fato de que nós somos mortais, de que nós estamos aqui sem saber de onde viemos, para onde vamos, e que tudo isso nos entristece e nos amargura muito. E que quando a gente está desocupado e ocioso, portanto, esses pensamentos nos assolam e eles nos entristecem muito. E quando eu digo que a vida não tem sentido, que aparece como sem sentido a vida para nós, eu não estou dizendo que isso seja verdade. E, aliás, eu acho que as pessoas têm que ter a humildade de compreender que o problema nosso não é saber se existe ou não sentido da vida, ou sentido para a vida, saber ou não se realmente existem outras forças maiores do que o humano, como muitas vezes as pessoas pensam que se a gente não consegue imaginar que exista um verdadeiro sentido para a vida, é porque esse sentido não existe, portanto Deus não existe e, portanto, o homem é a obra suprema da criação. Eu acho esse tipo de raciocínio extremamente equivocado e arrogante. Não estou dizendo que Deus exista, nem que não exista. Eu estou dizendo que, na prática, o que existe é uma falta de humildade de compreender que nós temos um cérebro, quer dizer, um computador, insuficiente para dar resposta a essas perguntas. E a insuficiência do computador não pode ser confundida com falta de sentido das coisas. Quer dizer, é quase assim. Nós temos um cérebro capaz de fazer perguntas que ele mesmo não é competente para responder. Isso não significa que não exista resposta e que, portanto, realmente o homem seja o ser supremo do universo e ponto final. Isso é uma visão exagerada, antecipada. Na verdade, oportunamente, na hora da nossa morte, nós saberemos o que acontece quando a gente morre. No fundo, a gente não sabe, e esse não saber não significa que não exista nada, só significa que não sabemos. Né? De todo modo, o que é fato é que esse ócio, ele só se atenua mesmo, né? Quando o indivíduo se ocupa, e principalmente quando ele se ocupa com coisas que, para a maior parte das pessoas, tem que responder à pergunta para quê, quer dizer, com que finalidade, para que serve isso que eu estou fazendo, a que vai me levar esta tarefa, para qual a remuneração, a recompensa que eu vou ter. As pessoas, muito poucas pessoas conseguem fazer coisas ou se ocupar de um modo diletante, ou seja, simplesmente fazer coisas porque é gostoso. Então, vou tomar sol porque é gostoso, vou tomar sol porque dá um calorzinho que me agrada e mais nada. A maior parte das pessoas, quando vai tomar sol, ela pensa assim, vou tomar sol porque isso é bom para a vitamina, para a síntese da vitamina, é bom para ficar com uma aparência mais saudável, com uma aparência mais vamos dizer, mais animado, mais feliz, quer dizer, melhorar a aparência. Tem sempre um para quê envolvido. Na realidade, muito pouca gente consegue fazer apenas as coisas por gosto, simplesmente porque, vamos dizer assim, é agradável. A maior parte das pessoas, na realidade, não consegue, por exemplo, se aposentar, não consegue ficar tranquila nas férias, a não ser bebendo muito, usando muito álcool, usando muitas vezes outras drogas também,
porque é muito difícil a pessoa conseguir ficar em paz, em harmonia, sem maus pensamentos e sem se deprimir, sem ficar angustiado quando está desocupado. E volto a dizer, muito pouca gente consegue viver sem fazer tarefas que correspondem à finalidade, ao para que fim. Então a maior parte das pessoas não consegue só se distrair, só se ocupar, só se entreter, e não temos a capacidade que os cachorros têm de ficar cochilando sempre que não tem nada para fazer. Esta capacidade de parar o pensamento é também o esforço de alguns pensadores e de alguns filósofos e algumas pessoas no mundo oriental. Então a meditação transcendental, que até hoje muitos médicos também sugerem como uma coisa boa para vamos dizer, para acalmar e para melhorar a vida e a qualidade de vida de algumas pessoas que têm problemas de estresse exagerado. Essas ideias são sempre a ideia de montar uma estratégia para parar o pensamento, e por alguns minutos ou por algum tempo ao longo do dia o indivíduo simplesmente fechar os olhos, não pensar em nada e conseguir tentar não pensar em nada, o que provocaria um relaxamento, uma energização e, do ponto de vista da filosofia oriental, uma série de outros benefícios também. A verdade é que nós ocidentais temos pouca competência para fazer isso e vivemos melhor na medida em que conseguimos nos entreter. Provavelmente o entretenimento que nos descansa são aqueles com menos responsabilidade, com menos estresse, onde nós não temos a aflição da responsabilidade. É isso aí por hoje, mas acompanhem outras participações minhas que nós vamos fazer com certa regularidade daqui para frente nesse nosso canal no YouTube.